Tenho mãe ou pai idoso que recebe BPC-Loas. Não tenho filhos e não sou casado. Gostaria que o meu pai ou minha mãe idosos recebessem a minha pensão por morte caso eu venha a falecer antes deles. O que eu devo fazer e quais cuidados eu devo tomar? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe, por favor, não pule as propagandas e vamos lá. Olha só, tem um outro vídeo aqui no canal, deixarei no card ao final, em que falo sobre pensão por morte para ascendentes, para pai ou mãe. Está lá no artigo 16 da Lei 8.213, inciso 1, né, a primeira classe dos dependentes. Filhos e cônjuges concorrendo entre si, e a segunda classe, os pais. Quem não tem quem não tem filhos e quem não tem cônjuge, portanto, em caso de óbito, já poderá deixar a sua pensão por morte ou auxílio reclusão para os seus pais. Mas tem o requisito da dependência econômica. Lá nesse outro vídeo que eu falei aqui também, eu menciono a hipótese de utilizar a pensão alimentícia como uma forma de já pré-constituir a prova desta dependência econômica. A Lei 8.213, tem lá um artigo que é destinado aos cônjuges, à ex-mulher ou ao ex-marido, prevendo a possibilidade de reconhecer o direito à pensão por morte, tão somente pelo fato de haver uma pensão alimentícia homologada judicialmente em favor do ex-marido ou da ex-mulher. No caso do pai ou da mãe, não existe uma previsão legal, mas a ação de alimentos ajudará ou ajudaria bastante caso este pai ou esta mãe venham a pleitear o pedido de pensão por morte. Mas qual o problema? O problema é que se este pai ou esta mãe recebem o BPC-Loas, o recebimento da pensão alimentícia poderá desconstituir um dos requisitos do BPC-Loas, que é o da baixa renda. Qual é o requisito do BPC-Loas? Renda pessoal, renda familiar não superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, na média. Então vamos imaginar, eu tenho uma mãe ou um pai idoso, acima de 65 anos de idade, para frente de BPC-Loas, que mora sozinho e que não tem renda nenhuma. Ele vai lá e encaminha o BPC-Loas. Perfeito, ótimo. Está lá recebendo um salário mínimo por mês. E aí eu começo a pagar uma pensão alimentícia para ele. Digamos que esta pensão alimentícia seja superior a 1/4 do salário mínimo. Ele, o meu pai idoso ou a minha mãe idosa, deixará de atender o requisito de baixa renda previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, caso a pensão alimentícia seja superior a 1/4 do salário mínimo. Vamos imaginar que esta pensão alimentícia que eu venha a pagar para os meus pais seja superior. Ele perderá, ele deixará de atender esse requisito legal. Poderá abrir uma discussão, pedir a relativização do reconhecimento da baixa renda? Sim, poderá, mas terá uma discussão, uma dor de cabeça nova. Mas tem um detalhe. É possível fixar alimentos em natura. Existe a opção de alimentos em pecúnia, em dinheiro, em que eu pago um valor X para o meu pai ou para a minha mãe. Existe a opção de eu pagar a pensão alimentícia em natura, em que eu não colocarei o dinheiro na mão do meu pai ou da minha mãe ou do beneficiário da pensão alimentícia. Eu pagarei coisas. Posso pagar o aluguel, posso pagar o condomínio, posso pagar o plano de saúde, posso pagar os remédios. Posso fazer um acordo judicial de alimentos em que eu banco todas as despesas com plano de saúde e medicamentos, por exemplo. E aí, esta pensão alimentícia que eu pagar em natura não será considerada renda e não ameaçará o direito ao BPC-Loas do meu pai ou da minha mãe. Informação, tenho vídeos aqui também que eu falo sobre o benefício tributário para quem paga a pensão alimentícia. Se eu pagar uma pensão alimentícia pecuniária, eu poderei reduzir tudo que eu pagar
da base de cálculo do meu imposto de renda. Então, tudo que eu pagar de pensão terá um efeito tributário benéfico para mim, e o meu pai ou a minha mãe não pagará imposto de renda sobre aquela pensão alimentícia. Mas, como eu falei, a pensão alimentícia poderá comprometer o direito ao BPC-Loas. Se eu pagar pensão alimentícia in natura, em que eu pago o plano de saúde, o condomínio, o aluguel, pago os remédios, pago despesas do meu pai ou da minha mãe, eu não poderei lançar no meu imposto de renda o valor desta pensão alimentícia. Mas talvez eu consiga atender a finalidade, ajudar os meus pais, deixar pré-constituída a prova da necessidade deles, caso eu venha a faltar antes deles, ou antes dele ou dela. Então, eu estaria auxiliando o meu pai a pleitear a minha pensão para a morte. E farei tudo isso sem colocar em risco o BPC-Loas que ele já recebe. Um detalhe importante: caso o segurado tenha pai e mãe vivos, o BPC-Loas não é cumulativo com qualquer outro benefício previdenciário. E caso ele tenha pai e mãe vivos, ambos idosos, se ambos comprovarem a dependência econômica, ambos poderão pedir a pensão por morte. Porém, o valor será dividido entre eles. Dependendo do valor da pensão por morte, dependendo do valor do meu salário de contribuição, talvez seja mais vantajoso seguir recebendo o BPC-Loas. E aí, no futuro, caso eles venham a perder o BPC-Loas por alguma razão qualquer, eles poderão abrir a discussão junto ao INSS para pedir o benefício. Outra informação importante: caso eles renunciem o BPC-Loas para receber a pensão por morte, e caso eles mudem de ideia depois, vamos imaginar, eles pedem a pensão por morte, renunciam o BPC-Loas. E aí aparece uma pessoa, aparece um filho que talvez eu nem soubesse que eu tinha, ou talvez apareça uma pessoa pedindo reconhecimento de uma união estável. Se este filho ou se esta esposa, companheira, conseguir comprovar os requisitos de dependência econômica, no caso da companheira comprovar a dependência econômica, o filho basta comprovar a filiação. Eles estarão na primeira classe e eles então receberão a pensão por morte e excluirão os meus pais. Eles perderão esta pensão por morte e aí eles poderão voltar a pleitear o BPC-Loas num novo processo administrativo. Última informação muito importante: pensão por morte não exige carência. Pessoal, vamos imaginar que eu descubra agora que eu tenho uma doença muito grave. Eu tenho uma doença muito grave. E o meu pai e a minha mãe, ou um, ou outro, ou ambos, são meus dependentes econômicos. Se eu fizer uma única contribuição antes de falecer, pode ser na véspera do óbito, inclusive, eu já me tornarei segurado e os meus dependentes, caso eles comprovem os demais requisitos da pensão por morte, já terão direito a receber o benefício. Parece um assunto pesado, e é pesado, mas pode fazer muita diferença para a vida de muitas pessoas. Por isso que eu peço que você curta, comente, compartilhe e ajude a fortalecer o canal e a divulgar estas informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.